Para facilitar este treinamento, eu dividi em 4 pontos: entrar na conta G Suite, iniciar uma aula imediatamente, agendar uma aula e conferir a aula gravada. Então, o primeiro ponto é entrar na conta G Suite do conhecimento. Eu vou pedir que você abra o seu navegador, digite o endereço que foi enviado para você, que é gmail.colégioconhecimento.com.br. Se você não entrou nenhuma vez ainda, ele vai pedir que você coloque os seus dados de acesso. É importante conferir se a conta que está logada no momento é a do G Suite, é a conta do Colégio Conhecimento. Se tiver a sua particular, como nesse caso aqui, nós precisamos sair e entrar novamente. Aparecendo o G Suite aqui, nós estamos na conta correta. E aí, estando dentro da nossa conta, percebemos que a aparência do Gmail ou de qualquer outro aplicativo do Google é muito parecido com as nossas contas particulares. A diferença é que os recursos oferecidos pelo G Suite são mais amplos. Um exemplo disso é o Meet. O Meet nós encontramos aqui no menu esquerdo. Tem um título e nós temos aqui iniciar uma reunião ou participar de uma reunião. Se eu tenho um dado enviado para mim, um acesso a uma reunião, eu posso usar esse recurso. Eu clicando aqui, eu vou inserir aquele endereço. Como eu quero iniciar uma reunião, e aí eu já entro no segundo ponto, que é iniciar uma aula imediatamente, é quando eu não agendei e eu quero iniciar essa aula. Basta clicar em iniciar uma reunião. Eu desabilitar aqui o áudio e o vídeo para a nossa apresentação. Aqui vocês percebem que na tela principal ela é muito minimalista, né? São poucos os dados, somente o necessário. Confirmo a minha conta aqui em cima. Alguns dados de acesso, como aqui o link para enviar para o aluno, para que ele entre nessa aula. Aqui esse dado a gente não vai considerar nesse momento, que é fazer a ligação através de um celular para participar da reunião. Vamos explicar isso num outro momento. E a gente clica em participar agora. Nesse momento ele traz mais algumas informações para nós, da reunião inclusive, o endereço que eu posso copiar, ou clicar nesse botão e ele copia as informações. Fazendo isso, eu posso colar lá no Recados ou no chat do portal EAD. Só para vocês verem o que eu copiei aqui, ele me traz uma frase avisando dessa reunião, o endereço que tinha lá na primeira página já, e aqui é do telefone. Eu peço que essa daqui vocês desconsiderem, apaguem e usem só o endereço principal para que facilite mais para o aluno, porque é só isso que ele vai usar. Posso fechar essa tela. Aqui então eu estou logado, ele mostra que só tem uma pessoa nessa sala que sou eu. Tem a possibilidade aqui de usar o chat, muito parecido com o Zoom que a gente usava antes. O adicionar pessoas significa colocar um endereço de e-mail para chamar alguma pessoa para a reunião. Nesta funcionalidade, a pessoa não precisa de permissão para entrar na reunião. Nós não usaremos nesse momento porque não cadastramos os nossos alunos ainda no G Suite. Caso venhamos a fazer, a gente poderá usar esse recurso. Aqui eu tenho detalhes da reunião, que são aqueles dados de acesso. Eu tenho aqui a apresentação, que é muito intuitiva, segue as mesmas orientações do Zoom. E aqui nos 3 pontinhos é o que é o mais importante. Nós precisamos ficar atentos aqui porque é o primeiro passo depois que a gente entra na reunião. Se você quiser gravar a sua reunião logo no início, você pode clicar em gravar reunião e ela começa a gravar. Se você acha melhor esperar todos os alunos chegarem primeiro, fazer os cumprimentos, e aí sim, quando começar a aula, você começar a gravar a reunião, torna a aula muito mais, aquela aula gravada mais objetiva. Mas cabe a você. No momento que você clica aqui em gravar, ele pede que você consulte as pessoas que estão nessa reunião, para que eles deem um aceite também, e você clica em aceitar. E nesse momento ele começa a fazer a gravação, que vai direto essa gravação para o nosso Drive. Eu vou explicar depois num segundo momento. Voltando aqui nas configurações, eu posso alterar o layout. Por padrão ele traz o automático, mas você pode escolher de outra maneira. Lembrando que no Mosaico até 16 alunos ou 16 pessoas que estão participando dessa aula podem aparecer ali as telinhas, os vídeos deles. Vamos então fazer uma simulação. Vou abrir o Internet Explorer e vou simular um aluno nessa aula. Vamos pegar o endereço, copiar aquele endereço, que é o endereço que a gente tem que encaminhar para os alunos. Voltamos lá no internet. O aluno clica sobre o endereço ou copia o endereço no navegador. Novamente vou desabilitar o fone, o telefone e o vídeo. O aluno então coloca o seu nome aqui, vou botar um exemplo, aluno 1, e ele vai pedir para participar então da aula.
Vocês viram que no computador ele não precisa instalar nenhum aplicativo. Se ele usar o Internet Explorer na primeira vez, ele vai pedir para instalar um plugin. Mas usando o Chrome é automático, já que é da mesma empresa. Mas o plugin também foi muito fácil de instalar. Ele fez a solicitação, aparece lá para o professor o pedido para entrar na aula. Aluno 1 pedindo para entrar. Eu vou clicar em permitir. O aluno também recebe uma mensagem lá dizendo que essa aula está sendo gravada e ou ele quer sair ou ele vai participar. Ele vai clicar em participar. Voltando aqui para a tela do professor, ó, eu já tenho o aluno participando. Se o aluno aqui tivesse uma imagem, lá estivesse com o vídeo ligado, apareceria a foto dele aqui, certo? Algumas funcionalidades também aqui nos alunos que vão aparecer abaixo aqui, ó, eu consigo fixar a tela desse aluno, eu posso desligar o microfone se estivesse ligado e eu tenho a opção de remover esse aluno da aula também. Para o agendamento da aula, nós vamos acessar um dos aplicativos do Google, que é o Google Agenda. Eu fiz alguns testes, algumas simulações aqui, criando algumas aulas para essa semana. Então, para cada dia eu criei algumas aulas. Essa aula aqui, que eu já criei, vamos supor que eu estivesse lá na quarta-feira às 10h30, e quisesse acessar a aula para a turma 11, eu clicaria aqui sobre esse meu evento e entraria com o Google Meet. Novamente ele me jogaria lá na sala. Então eu vou fazer uma simulação de como eu faço o agendamento. Então vamos considerar que na semana que vem, na quarta-feira, dia 16, eu tenho uma aula. Vou clicar aqui nesse campo. Eu tenho uma aula com a turma 61. Eu coloco o horário que eu tenho essa aula, adicionar horário. A hora que eu vou colocar que essa aula começa às 9 horas. E ela vai terminar. Vocês vejam que ele me dá algumas sugestões, embora eu possa colocar outro horário aqui. Eu vou marcar que essa aula é de 45 minutos e já me facilita colocar o horário final. O mais importante no agendamento aqui é que você tem que colocar a videoconferência. Você tem que adicionar. No momento que você clica em adicionar a videoconferência para esse evento, para essa aula, ele já me dá um endereço aqui específico para essa aula. E eu posso copiar aqui e encaminhar para os alunos. Tá? Existe a possibilidade de eu alterar esse endereço, mas daí é para um conhecimento um pouco mais avançado. Quem quiser fazer, pode fazer. Mas se não é só copiar esse endereço aqui e encaminhar ao aluno. Eu clico em salvar. Essa aula já está agendada. No dia, eu tenho uma visualização de todas as aulas que eu tenho naquela semana. Eu posso estar com a Google Agenda aberta. E aí, basta eu clicar sobre a aula e entrar para essa sala de aula e aguardar os alunos. Vocês podem estar com dúvida com relação se esses agendamentos os alunos terão acesso? Não. Como no Zoom, nesse caso que a gente está usando, é um agendamento só para o professor. Ele agenda aqui para poder ter uma organização e ter o seu código da aula daquele dia. Se nós, mais tarde, decidimos colocarmos os alunos também no G Suite, aí sim, nós vamos fazer um cadastro. Nessa aula aqui, por exemplo, eu vou mandar editá-la. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, no convite, ao adicionar os convidados, eu poderia colocar, por exemplo, a turma 61. E aí todos os alunos seriam adicionados, eles receberiam na sua agenda também o convite para a aula. Inclusive eu poderia anexar arquivos já para eles irem estudando conteúdos a respeito daquela aula. Tá? Mas nesse momento, então, é só uma organização do professor. Após o fim da aula, o professor vai poder então encontrar a sua aula gravada lá no Drive. Isso às vezes demora um pouco porque o sistema precisa renderizar aquele arquivo para salvar no Drive. Então, se você logo em seguida foi procurar e não encontrou, aguarde uns 5 a 10 minutos e você vai encontrar o arquivo lá. Para acessar o Drive, nós vamos aqui no Google Apps, esses pontinhos, e eu venho até Drive. E aqui ele mostra para mim os últimos arquivos que foram salvos na minha pasta ou que eu alterei, mas a gente vai acessar sempre essa pasta aqui, ó, essa pasta do Meet Recordings. Entrando aqui eu tenho todos os arquivos que foram gravados pelo Google Meet. E aí eu posso fazer como para jogar no YouTube? Eu clico sobre ele, venho aqui nos 3 pontinhos e faço um download disso aí para o meu computador. Ele vai baixar esse arquivo para o meu computador e aí depois eu faço o mesmo processo que eu já estou acostumado a jogar para o YouTube, certo? Para fazer automático do Drive para o YouTube, somente através do celular. Então, se você abrir o Drive no celular e enviar você consegue jogar ele para o YouTube. Como a gente vai fazer um compartilhamento. Então, você envia o arquivo
joga no YouTube e ele faz aquele processo de subir o vídeo pro teu canal, certo? Pela internet, infelizmente, na última atualização do Google, perdeu essa função, por alguma razão que eu desconheço, então não dá para fazer esse processo de upload direto. Precisa ser feito ou baixando para o seu computador e levando para o YouTube, ou através do celular. Por enquanto era isso, há algumas outras dúvidas com certeza, mas aos poucos a gente vai sanando elas. Até mais!